anos e é músico, toma cuidado, você pode morrer. Na verdade, qualquer pessoa, com qualquer idade, não precisa nem ser músico, pode morrer. Começando mais Pedeira, eu sou o Mark Rules e estou acompanhado aqui dessa galerinha para falarmos sobre o mundo da música, da cultura pop ou qualquer outra nerdice que nos dê na cabeça. O Clube dos 27 é a teoria de que artistas famosos da música frequentemente morreram aos 27 por causas estranhas e que geraram algumas conspirações. O que liga essa teoria é que vários artistas morreram de forma estranha ou mal explicada. Existe, por exemplo, aquela velha lenda do rock sobre as encruzilhadas e o capeta, que ele te daria um talento mágico na hora de tocar. Quer dizer, se você for numa encruzilhada à meia-noite com uma guitarra amarrada nas costas, o diabo vai lá e toca as cordas da sua guitarra ou violão e você vai fechar um contrato com ele. Esse contrato te dará um talento fantástico para trocar, em troca da sua alma, que depois ele viria coletar quando você fizer 27 anos. Yeah! Isso quer dizer que eu tô de boa, posso fazer a parada e ele não vem pegar a minha alma? Como assim? É que eu tenho mais de 27, tô na boa, vou ficar famoso, talentoso e ainda vou manter a minha alma. Yeah! Eu acho que não é assim que funciona, de ter uma idade mínima, por isso que é sempre importante você ler o contrato antes de assinar. Vai que ele leva a sua alma sem você aproveitar todo o sucesso. Gente, é só uma lenda do rock. Aliás, dá uma olhada no nosso vídeo aqui sobre as lendas do rock. É bem interessante. E essa lenda da encruzilhada ajudou bastante na fama do Clube dos 27. Não se sabe exatamente quando esse grupo dos 27 se formou. Ficou muito popular nos anos 60 e nos anos 70. E existem várias teorias que apontam conexões entre os falecidos. Existe uma teoria na numerologia que o número 27 se reduz para o número 9. Se você tem 27 anos, O número do fechamento de um ciclo. E esses movimentos transitórios podem ser bastante difíceis para as pessoas suportarem. Aí vem o vício ou... Pô, numerologia, mesmo? Bom, a numerologia é uma pseudociência que recorre à simbologia dos números e a operações matemáticas para interpretar os nomes próprios ou analisar de forma a predizer as características da personalidade e mesmo o destino das pessoas. E é bastante acreditada no mundo. Sabe, eu às vezes tenho a impressão de que a numerologia é a precursora da análise do Big Data. Quando eles ainda não tinham todos os recursos de hoje, ou todo o conhecimento, alguns matemáticos tentavam procurar algumas respostas estatísticas, da mesma forma que a astrologia. Sim, mas isso é uma teoria não comprovada, né? O ciclo da vida das pessoas não pode ser tão simplificado dessa forma. Se você analisar a pesquisa do Erik Erikson sobre os 8 estágios do desenvolvimento psicológico do ser humano, ele coloca um ponto importante entre a idade de 21 e 39 anos, onde existe uma crise da luta entre intimidade e isolamento do indivíduo. Teoricamente, as pessoas nessa fase têm uma tendência maior à escapatória. O ponto máximo dessa crise acontece exatamente aos 27 anos de idade. Sabe, isso faz bem mais sentido do que o isqueiro bique branco ou o fato dos caras serem canhoto. Hein? Então, diz que depois que essa galera morreu, tipo Jim, eles perceberam que todos eram canhoto e perto do corpo sempre tinha um bique branco. A teoria do isqueiro me parece ser um pouco furada, sabe? Pela minha pesquisa, a Bic só começou a produzir o bique branco em 1972. Nossa, aí é mais assustador ainda, quer dizer que eles voltaram no tempo. Parece tão boa a explicação quanto a da numerologia. Olha, você me pediu para fazer essa pesquisa sobre as possíveis causas para o Clube do 27. Essas são as que eu encontrei. Se você está insatisfeito com a minha pesquisa, você pode fazer a sua própria. Oh, desculpa, Mary. Eu pedi mesmo. Eu só que esperava alguma coisa um pouquinho mais concreta, né? Existe uma possível explicação dada pela doutora Stephanie Moulton Sackins, de que aos 27 anos o nosso organismo começa a ficar um pouco mais fraco e sofrer mais os efeitos das drogas. Eu acredito que essa teoria, somada com a teoria do Erikson, nos dá a maior probabilidade de explicar o porquê os artistas falecem nessa idade, sabe? O abuso e o organismo debilitado para o uso de álcool e psicotrópicos ilegais. Aí sim, isso fica interessante. Agora nós temos uma boa explicação. E casa muito bem com vários casos que tem aqui na nossa lista. Por exemplo, a primeira morte de uma pessoa famosa que é atribuída a esse grupo
é a do guitarrista Robert Johnson. Eu comentei sobre ele no vídeo das Lendas do Rock. Ele teria vendido sua alma ao diabo por talento, e quando chegou aos 27 anos, ele pode ou ter sido assassinado com veneno em sua bebida, ou por um tiro, por causa de um enrosco que ele estava tendo com a esposa do dono do bar que ele frequentava, ou ele morreu de pneumonia. Your soul is mine. O que é interessante é que a causa da morte foi incerta, e isso colocou a pulga atrás da orelha dos conspiracionistas. Ele era um artista virtuoso e teve uma carreira curtinha, que teve apenas 3 anos, que fez uma grande influência no mundo do blues, e de repente o cara desapareceu. Bom, de julho de 1969 a julho de 1971 é que a coisa ficou realmente famosa. Com as mortes na sequência de Brian Jones, do Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e do Jim Morrison, do The Doors. Os 4 tiveram mortes com causas estranhas, sabe? Drogas, na verdade. Eu imagino que o Brian Jones é afogado por causa de um uso excessivo de drogas. Afinal, há pouco tempo ele havia sido expulso da banda Rolling Stone por causa desse excesso de entorpecentes. Assim como o Jimi Hendrix, que misturou as pílulas para dormir e uma quantidade grande de vinho, fazendo com que ele acabasse se engasgando durante a noite e morrendo asfixiado. E da mesma forma a Janis Joplin, que faleceu por overdose. O Jim Morrison eu não tenho bem certeza, porque nunca foi feita uma necrópsia, mas é bem provável que tenha tentado esconder alguma coisa e dito que ele faleceu por problemas cardíacos. Exatamente. Essas mortes exemplificam bastante a sua teoria de que é uma idade complicada e que o abuso de drogas pode ser bastante problemático. Então, essa teoria se tornou muito mais poderosa quando Kurt Cobain morreu em 94. Todos sabiam que ele tinha um histórico de depressão e que a vida não estava indo muito bem. E finalmente, ele acabou com a sua própria vida aos 27 anos. Existem várias teorias de conspiração nesse caso. A gente fez até um comentário uma vez no vídeo dos mistérios do rock. Dizem que a Courtney Love matou ele ou algo assim junto com o vizinho. É bem triste essa história, assim como a da Amy Winehouse, que sofreu para conseguir sair da reabilitação e acabou falecendo aos 27 anos por causa da bebida, né? Bom, claramente 27 é uma ideia perigosa para se viver. Sabe, eu tava pesquisando e tem algumas pesquisas que demonstram que não é verdade. Primeiramente, mais artistas morreram aos 28 do que aos 27 anos. Segundo, a idade mais comum para os artistas falecerem é 56. Aproximadamente 2,2% de todos os artistas morreram aos 56 anos de idade, em contraste com 1,3% dos artistas que faleceram aos 27. Então deveriam chamar de Clube dos 56? Pô, a crise da meia-idade para os músicos pelo visto é matadora. Nossa senhora! Sabe, outra pesquisa mostra que a vida de artista é bastante perigosa. Um artista tem quase 3 vezes mais chance de morrer em acidente, suicídio ou homicídio do que a população em geral. A questão, na verdade, é que não é uma idade perigosa, mas é que 27 anos não é uma idade comum para se morrer. E as causas de morte foram bastante impactantes, sem contar o fato de que eram pessoas famosas, né? Então a expectativa de vida tem se tornado cada vez mais longas e essas pessoas morreram tragicamente bastante jovens e no auge das suas carreiras. Porém, muitos conseguiram sobreviver a tudo isso. Iggy Pop, o Ozzy, Keith Richards, o Keith Moon, eles conseguiram passar os 27. E quer ficar ligado no mundo do rock, se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que a gente lança semanalmente. E procura a gente também aqui no Facebook ou no Instagram, onde nós postamos constantemente conteúdos diferentes. Lá vocês podem ver alguns novos vídeos que a gente lançou sobre os lançamentos do Baby Metal, do System of a Down e do Sepultura. E assista também o nosso vídeo da semana passada, o Top 10 melhores álbuns de metal. E diz aí, é perigoso passar pelos 27 ou não?